Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Meu povo, nessa segunda-feira, hoje estou aqui com a Angélica Martins, atriz Angélica Martins, que da Big Boss Produções, indicada aí pelo Ricardo Assis, né? Ela vai contar a história dela para nós, mas antes de eu começar a falar com a Angélica, eu quero pedir para você, aperta aquele like da confiança aí para me ajudar e divulga o canal aí para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga, para quem você quiser. Oi, Angélica, tudo bem? Boa noite para você. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Uma História de Sucesso. Tudo bem, meu lindo, tudo ótimo, boa noite. Muito obrigada, inclusive, pelo convite. Obrigado a você por aceitar, por fazer a gentileza de aceitar vir falar conosco aqui, viu? Eu queria saber de você, como é que você começou como atriz? Conta tudo para nós, por favor. Bom, eu sou do interior, né? Eu morei em Fidalgo durante 20 anos da minha vida, então cresci lá, inclusive nasci e cresci lá, e aí decidi simplesmente aos meus 8 anos de idade, 7, 8 anos mais ou menos, que eu queria ser atriz, por causa da Eva Vilma, uma personagem que ela fazia na novela Indomada, que era Maria Altiva. E aí, esse dia que eu vi, principalmente no final da novela, finalzinho da novela ali, que ela morre queimada com dinheiro, né, na verdade, e ela sai pela cidade dando uma gargalhada numa fumaça escura. E aquilo ali, para mim, foi genial. Falei com a minha mãe na hora, falei, mãe, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero ser igual ela, né? E aí, só que no interior onde eu morava não tinha. Na verdade, agora tem, mas antes não tinha nada relacionado a teatro, escola, apresentações, não tinha nada disso. E aí o tempo foi passando, eu fiz muito teatro de igreja, eu fazia bastante escola e igreja. Isso eu fiz até os meus 15 anos, vamos dizer assim. Certo. E aí, depois disso, estudei, formei normalmente, e aí eu descobri que eu poderia fazer teatro aqui em Belo Horizonte. Então eu comecei a fazer teatro, vim para cá, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Inclusive, uma história engraçada, eu me perdi no centro de Belo Horizonte, procurando um lugar de estudar. E eu estudei, fiz 2 anos e meio, na época 3, isso aí era em 2010. Consegui, enfim, fazer teatro, formei teatro, e aí fiz umas coisas ou outras, inclusive tive um programa de rádio nesse meio, da Oeste FM, era uma rádio lá do Betânia, e aí eu tinha um programa lá, 2 horas de programa por domingo, e era maravilhoso. Oi? Era do que o programa? Então, a gente fazia um misto, né, de comédia, a gente contava piadas, tocava música, é claro, e aí tínhamos uma radionovela, tínhamos que a gente improvisava na hora, né? Foi uma oportunidade que eu e mais 3 amigos tivemos, então a gente falava muito sobre arte nesse programa de rádio, falávamos sobre teatro, sobre TV, sobre cinema. E aí foi uma época que a gente estava estudando, né? Então tinha muita coisa para falar, a gente divulgava peças, inclusive na época o Maurício Canguçu chegou e ia até lá na nossa rádio, deu uma entrevista muito legal para a gente foi ver a peça dele, O Espírito Baixou em Mim, né? Que está em cartaz até hoje, inclusive, e aí esse foi bem o inicinho, né? Depois disso, eu me formei, voltei para o interior, que eu fiquei lá de vez, né? Que eu fazia essa ponte de ir e vir, e era muito exaustivo, muito cansativo. Até que um dia eu falei, não, chega, eu vou para Belo Horizonte de vez. E aí eu vim para cá sem
sem um emprego, sem nada, e comecei a trabalhar com várias coisas. Já conhecia alguns artistas, né, alguns atores, e aí eles me apresentaram alguns diretores também. O Gleison Peixoto, que é de Nova Lima, um incrível, profissional maravilhoso, me deu uma oportunidade. E a Big Boss, assim, veio mais para frente ainda ou nessa época já? Na verdade, o meu primeiro contato com a Big Boss foi em 2011, 2012, mais ou menos, que aí, através de um amigo, eu fiz um teste para Guardiões de Eclésia, né, que na época eles estavam abrindo teste para esse filme Guardiões de Eclésia, que está sendo gravado só agora. E aí o meu primeiro contato com a Big Boss foi esse. Foi através do teste de Guardiões de Eclésia. Eu fiz esse teste lá no final de 2011, 2012, não me recordo mais ou menos, ao certo. E aí eu fiz esse teste, passei e a gente começou a fazer outras coisas. Aí o Ricardo me chamou para fazer outros cosplays, outras coisas. Quando eu vi, já estava fazendo parte da produtora, né? Já estava na equipe ali administrativa. E aí, isso foi depois que eu me mudei para cá. Aí eu já fiz alguns trabalhos com eles, com o Ricardo, e depois disso comecei a fazer parte da equipe administrativa, a equipe de produção lá da Big Boss. Certo. E além da Big Boss, teve alguma outra produtora que você já trabalhou, assim, outros filmes? Fala tudo aí para nós. Ah, tá. Sim, aí quando, né, eu vim para cá, no teatro mesmo, tive a oportunidade de trabalhar com o Carl Schumacher, falecido Carl Schumacher, né, um grande diretor e ator. E aí, depois disso, eu fui fazendo coisas com a Big Boss mesmo. Cheguei a fazer uma participação no filme da Glee, Jogada de Risco, que não saiu ainda, né, tá meio que pós-produção ali, mas ainda tem algumas coisinhas para acertar. E aí eu fiz com o Vinícius de Castro, também, que é um grande nome que a gente tem hoje em Belo Horizonte com o cinema, né? Ele está fazendo várias coisas também, inclusive a gente está sempre trocando figurinha, essas coisas assim. E no teatro eu já trabalhei com vários diretores, né? Hoje em dia eu estou na SET, que é a Companhia Experimentate de Teatro, uma companhia aqui de Belo Horizonte. Hoje eu faço parte com 2 espetáculos, estou inteirando o terceiro com eles agora. Tenho a minha produtora, que é a Puca Produções, e aí a Puca é mais voltada para o teatro, né? Futuramente a gente vai mexer algumas coisas de audiovisual, mas nada de longas, não, só curtas assim. Mas no momento Quanto tempo tem a Puca? A Puca eu tenho desde 2018. E o que te inspirou para começar? E o que te inspirou para começar a Puca? Olha, na época, como eu não conhecia tanta gente assim, era difícil, porque teste, essas coisas, é mais panelinha, né? E aí, por exemplo, eu tenho um amigo que conhece um cara que conhece o diretor. E aí, esse amigo que conhece um cara que conhece o diretor fica sabendo do teste, e aí ele me fala. É assim, principalmente antes era muito assim. Ou então eles realmente escolhiam quem eles queriam e só se sobrasse vaga, aí chamavam outras pessoas. E aí eu queria muito, muito dar oportunidade, trabalhar com teatro que não seja somente aquele bolinho, né? São esses atores que vão fazer esse tipo de coisa e pronto. E aí o meu foco na época era teatro escola. Eu escrevo algumas coisas, e eu tinha um texto infantil, na verdade eu tinha 2 na época, e aí a Puca foi mais ou menos para isso. Ao mesmo tempo, eu consegui abrir teste para dar mais oportunidades para as pessoas que queriam fazer teatro, e também, de certa forma, fazer o teatro escola, que é uma coisa que eu gosto muito, né, de levar a educação para as crianças através da arte. Só que aconteceram várias coisas. Pode concluir. Aconteceram várias coisas e eu tive que dar uma pausa. Eu pausei assim a Puca e continuei as questões empresariais, mas não estava fazendo mais nada em relação a isso. E aí, no final do ano passado, que eu voltei a colocar em prática essa ideia,
E aí, no final do ano passado, em parceria com a Sete, inclusive, eu coloquei 2 espetáculos em cartaz. E para a campanha também, foi em parceria. E agora, esse ano, já estamos com 2. Um infantil, que fala sobre o meio ambiente, e um adulto, que é o Resistência, que estamos ensaiando no momento. Como é que você enxerga a arte, o teatro, o cinema em Minas Gerais? Olha, por mais que agora a gente está tendo um espaço maior, né? Os festivais eles estão mais abertos a produtores menores, inclusive alguns não aceitavam MEI antes, e agora estão aceitando. Por esse lado, eu vejo que realmente a gente está dando um passo, sabe? Está realmente avançando para uma coisa que é necessária, porque teatro, audiovisual é arte é cultura. E é uma coisa que a gente precisa muito, uma coisa que a gente não pode deixar só para os grandes, né? São Paulo, Rio, que realmente são os polos ali de teatro, cinema, TV, essas coisas. Mas, por outro lado, eu vejo que o pessoal da arte deveria ser mais unido, sabe? Ao invés de ficar um querendo derrubar o outro, por exemplo, nossa, tem uma oportunidade aqui, eu não vou falar para o Rodrigo, porque se ele conseguir, eu não consigo. Não, eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que se tem uma oportunidade, fala, olha, Rodrigo, tem uma oportunidade, eu vou tentar. Vamos tentar junto, né? Vamos ver o que a gente consegue trabalhar junto para a gente conseguir fortalecer. E creio que quando a gente entender realmente que dessa forma que a gente vai fazer os olhares voltarem aqui para os atores mineiros, né? Para o teatro, para o cinema mineiro, é isso. E a gente vê que isso acontece, a questão do filmes de plástico, né? Com o Marte 1, a gente vê o quanto que foi grande isso, o quanto que isso representou para a gente, e representa até hoje, né? Para o cenário cultural de Belo Horizonte, o cenário artístico. E é isso mesmo, a gente tem que meter a cara e fazer, e não ter medo, né, de críticas, mas a gente precisa muito desse apoio, um apoiando o outro sempre, para a gente crescer junto. Com certeza. Você falou em crítica, né? Às vezes o pessoal me critica um pouco, porque quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu nunca pego o roteiro, eu tô conhecendo, bem dizer, a tua história agora, sabe? Mas Sim. o povo critica às vezes a gente com esse trabalho, assim. O certo seria pegar o roteiro, mas como os leitores de tela nem tudo eles leem, né? Daí a gente tá batendo esse papo assim, bem espontâneo. Espero que você esteja gostando. Mas isso é bom, eu gosto da espontaneidade, né? A arte tem muito disso, tem muito da essência do próprio artista. Então, assim, se você às vezes precisa, independente do que vai fazer de um roteiro, por exemplo, sabe, olha, eu vou começar assim, vou dar boa noite, vou perguntar sobre ela para ela falar sobre as coisas. Isso é o básico. Então, o legal disso, dessa conversa que eu já tinha visto, algumas entrevistas suas, é isso, né? É deixar fluir. E a arte é isso. A arte ela tem que ser livre, ela tem que fluir, não tem que ficar preso, não. E as críticas, elas vão sempre existir. É uma coisa assim que eu aprendi com o tempo, realmente, com a prática. As críticas, elas vão sempre existir. Então, assim, não é o que as pessoas falam de você que vai te definir. É o que você faz com que as pessoas falam de você que vai te definir. Entendeu? Eu só escuto. Eu queria que você falasse mais um pouquinho para nós do programa de rádio lá de trás. Lá. Teve algum momento desse programa que te marcou? Deste programa? Algum programa que foi especial para você, assim, que você diga assim, esse programa foi inesquecível para mim? Sim. Assim, tiveram vários momentos em que eu vi que era realmente aquilo que eu queria fazer, sabe? Eu queria mexer com a comunicação mesmo. Um deles foi quando o próprio Maurício, né, ele esteve lá, porque na época a Tata Werneck fazia uma personagem da MTV que era muito famosa, né? Todo mundo comentava sobre, que era a Fernandona. Então ela tinha um cabelo meio esquisito assim, e ela falava diferente.
E aí, como a gente tinha um programa de comédia, a gente fazia imitações, né? Meu amigo fazia do Silvio Santos, do Agnaldo Timóteo. E aí eu comecei a imitar essa Fernandona da Tata Werneck. E aí o dia que o Maurício foi lá, ele curtiu muito, né? Ele gostou demais. E foi um dia, inclusive, que eu cheguei atrasada no programa. Eu tive problema com ônibus, enfim. E aí, para eu não perder tempo, eu liguei para o programa para conversar com o Maurício, porque o meu quadro era seria o primeiro, né? E aí, como Fernandona, eu nunca falava o nome dele certo, é Maurício Canguçu. E aí, era mais ou menos assim, ô Maurício Surucucu, ô Maurício, não sei, e saía cada coisa, e falando com ele que eu estava no ônibus, que não sei lá o quê, e ele ria tanto, e ele gostou tanto, que ele ficou no programa até o final, inclusive, para esperar até que eu chegasse lá para falar com ele, e inclusive depois disso ele falou que gostou muito, e ele convidou não a Angélica, ele convidou a Fernandona para ir assistir Um Espírito Baixou em Mim. Ele falou, não, eu quero a Fernandona lá, e aí eu e meus amigos fomos, né? Ele deu cortesia pra gente. E esse dia eu fui de Fernandona, com o cabelo assim pro lado, amarrado, uma coisa mais esquisita do mundo. E ele foi ele foi super receptivo. Ele desceu do palco, ele veio, falou: Oi, Fernandona, que prazer te conhecer. E esse momento ficou muito marcado para mim, porque não era uma personagem minha, né? Uma personagem que já existia, da Tata Werneck, que eu fazia imitação, porque eu gosto muito dela, inclusive. E ele... Certo. Isso, e teve esse reconhecimento, né? Que ele gostou tanto que convidou para ir ver a peça dele. Eu gostei bastante disso. Uhum. Escuta, e qual que é o teu projeto futuro? Tem muitos. com a Big Boss mesmo, a gente tá cheio de projeto agora. Tem o próprio Guardiões de Eclésia, né, que foi minha porta de entrada na produtora, que finalmente a gente está gravando agora. E são cenas incríveis. A gente está fazendo gravação de drone, gravação de gimbal, né, que te dá aquela estabilidade melhor de pegar os movimentos. E é um projeto muito especial para mim esse, porque além de ser minha porta de entrada na Big Boss, é uma coisa que eu acredito bastante, sabe? Na amizade, na confiança, na fé. E esse projeto fala muito disso, do ser humano mesmo, sabe? Das relações, não só a questão da fantasia, de lutas, de roupas e plano espiritual, essas coisas não. É mais questões mesmo da humanidade, sabe? De como tratar as pessoas, como viver em sociedade, viver em comunidade. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. E o valor da amizade, né? Esse com a Big Boss, e a gente também está fazendo, vai começar um dorama também, uma homenagem a um dorama que é muito famoso, muito conhecido, que é o Pousando no Amor. Aí a gente vai começar também esse projeto, e tem mais alguns para o ano que vem também, que é um sobre música, e o outro mais puxado para o lado oriental também. Esses são com a Big Boss, né? E aí agora na SET, que é a Companhia Experimenta Arte de Teatro, a gente está produzindo uma peça chamada As Absolutas, que vai contar a história de algumas drags e a casa onde elas moram e como que elas fazem para sobreviver hoje em dia, depois de tanto tempo que a boate foi fechada, né? Isso aí é da SET. E, inclusive, a gente vai estar na campanha. Oi? E da PUCA? E da PUCA tem o infantil, que a gente está ensaiando, né? Que se chama Meio e Ambiente contra a Poluição. Basicamente são 3 personagens, né? O meio e o ambiente, que estão tentando ali fazer de tudo para salvar as matas, os animais que são capturados. Então, e tem a poluição, que a poluição seria a vilã da história, que atormenta eles o tempo todo e desfaz tudo que eles fazem de bom. Então, assim, é meio que educar as crianças através do lúdico,
né, para mostrar para elas que a gente precisa se preocupar com o meio ambiente, que se a gente não cuidar, não vai ter mais água para a gente tomar, não vai ter as árvores, que é quem fornece esse ar puro, esse ar fresco para a gente, que está cada dia menor, principalmente na cidade grande, né? Esse é um projeto, um xodozinho, que inclusive começou lá atrás, em 2017, com a PUCA. E o Resistência, que o Resistência fala sobre a relação entre pai e filha, uma relação conturbada de um homem que é bem-sucedido, mas ele não se dá bem com a filha, né? Então, é todo aquele transtorno, aquele caos que ele tem com a ex-esposa, e a filha no meio disso tudo, que não entende o porquê que ele tem toda essa raiva, toda essa distância dela. E isso é muito bem retratado durante o espetáculo, que lá no fim as pessoas vão entender o porquê que ele é um sujeito tão ríspido, né? Tão ignorante, tão bruto com a própria filha. Uhum. Angélica Martins, quero te agradecer muito a tua gentileza, o teu carinho com o nosso trabalho, e quero convidar você para voltar outras ocasiões aqui para contar mais histórias da sua carreira. E queria perguntar quem que você quer indicar aí para um programa futuro. Oh, meu querido, imagina, eu que agradeço o convite, agradeço a confiança, né? É sempre bom a gente poder falar de arte em um canal aberto, assim como o seu, em um canal que várias pessoas veem, né? Tem o René Canetti, né? O René Canetti já é um... Vai vir quarta-feira, viu? Ele vai vir quarta-feira aqui. O René vai quarta-feira? O Ricardo mandou aqui para mim. Que legal! Tem que ser outro. O Ricardo só não pode. Eu pensei que eu não sabia que ia ser o René. Senão eu já tinha falado para você, porque o Ricardo mandou você e ele, né? Foi os que ele mandou. Legal. Não, o René é um fofo, é um parceiro aí de longa data. Bom, tem o Léo Nunes também, que o Léo não foi ainda. Ator, diretor, o Léo não foi há muito tempo. Oi? O Léo ainda não foi. Ainda. Ótimo. Léo Nunes, que é o nome dele, inclusive, trabalha na 7 comigo. Então tá. Daí você manda o contato dele quando a gente fechar aqui. Tá? Sim, te mando sim. Maravilha, então, Angélica. Muito obrigado. E programa de hoje, nessa segunda-feira, 7 dias depois da morte do ícone da comunicação do Brasil, Silvio Santos. Programa dedicado em homenagem a ele. Muito obrigado. Boa noite.